Fala galera, tudo beleza? Estou aqui mais uma vez para comentar com vocês a leitura diária e hoje meu comentário vai se restringir aos livros, aos capítulos de 1 a 3 de 1 Samuel. Então a gente está começando uma nova etapa da leitura dos livros históricos e agora a gente vai ler os 2 livros de Samuel. Então vamos lá. Um pouquinho do seu contexto. Esses 2 livros, eles vão falar um pouco dos primeiros anos da monarquia de Israel. Nós estávamos vendo um pouco do período dos juízes, como era esse governo de um chefe sacerdotal e militar, e agora Deus escolhe à frente do seu povo o período do reinado. Então a gente vai ver a formação, organização e assim por diante dessa sociedade de Israel no novo momento em que os inimigos se apresentam cada vez mais fortes, diferente daqueles inimigos tribais que nós vimos anteriormente. Então esse livro vai ser escrito para israelitas do período monárquico que já estavam morando na Terra Prometida, já tinham enfrentado os inimigos da terra e também continuavam enfrentando inimigos, que teve várias vivências diante de Deus, viveu a saída do povo do Egito e já tinha uma estrutura religiosa muito mais fundamentada do que os primeiros anos da fé. E aqui a gente vai ver que depois dos livros de Juízes e Ruth, provavelmente a gente vai ver que Deus era para trazer uma grande redenção. Então, a gente vai ver que, terminando o livro de Juízes, que o povo de Israel estava enfraquecido, invadido por vários povos, caindo sobre várias dominações. E aí se espera que o próximo livro traga a redenção. Aí vem o livro de Ruth. Aí mostra um pouco daquele contexto ainda de submissão a outros povos, inimigos. Aí você acha, nossa, agora vai vir a solução dos meus problemas, dos problemas pelo menos de Israel. E aí começa a história de Eucana. Então vamos lá diretamente para o texto. Eucana era um senhor casado com 2 mulheres. Dentre eles você tem uma estéril e a não estéril. A estéril era chamada de Ana. E aí a gente vai ver a Bíblia focando na história dessa mulher, que nessa época ela era considerada à margem da sociedade por ela não ter filhos. Ela era zombada e assim por diante. E ela vai ser um exemplo porque ela vai sempre estar clamando diante de Deus por redenção, para que ela pudesse ter um filho. E mesmo ela não se abate, passam-se os anos e ela não se abate, sua esperança continua no Senhor e ela vai clamando por um filho. Até que ela resolve fazer uma dedicação. Fala assim, olha Deus, se você me dá um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor e eu vou fazer ele fazer um voto de Nazireu. Ele nunca vai cortar os cabelos e vai ser sempre, sua vida vai ser colocada diante de Deus. Então, depois disso, Ana vai se encontrar grávida e depois de grávida ela dá à luz a um filho que ela dá o nome de Samuel e o significado assim é eu pedi a Deus ao Senhor. Então Samuel nasce. Ela pega a criança, depois de amamentá-lo, ela vai e entrega para o sacerdote Eli, entrega diante de Deus. Então ela cumpre a promessa. Então a gente vai ver a primeira grande questão aqui do texto, o exemplo de Ana, que diante de uma promessa feita a Deus, ela cumpre a promessa do jeito que ela tinha feito depois de receber a bênção. No segundo capítulo a gente já vai ver esse momento da alegria de Ana, a oração de agradecimento pela bênção recebida. Só que a partir do versículo 12 tem um rompimento no texto e a gente já passa um pouco para o contexto da casa de Eli, que era o sacerdote que cuidaria de Samuel. Eli tinha filhos, só que diferente de Ana, Eli parece que era o sacerdote que dizia ao povo que Deus mandava, mas dentro da sua casa ele acobertava muitos dos erros dos seus filhos, não submetia eles à autoridade, a ponto desses filhos, durante momentos dos sacrifícios dos israelitas diante de Deus, eles desrespeitavam o momento do sacrifício. Lembrando que o sacrifício no Velho Testamento era um momento de perdão dos pecados. E aí lá o indivíduo estava sacrificando, queimando a oferta diante de Deus. Lembrando que quando essa oferta era queimada, o que sobrava uma parte ia para o sacerdote e para sua família. Só que antes de terminar o processo de oferecimento da oferta, os filhos de Eli já iam lá, tocavam na carne, pegavam um pedaço. Então a gente vai ter uma conduta totalmente desrespeitosa e Eli não vem com autoridade sobre os filhos. Diante disso, Deus vai ficar nervoso, vai irar contra esses filhos dele
e vai prometer que eles vão morrer e junto com eles toda a linhagem de Eli. Então Deus vai de uma certa forma rejeitar os filhos de Eli que sucederiam ele na liderança, e aí no capítulo 3 a gente já vai ter a resposta de como seria a solução dos problemas de Israel diante dos inimigos. Deus chama Samuel para liderar como profeta esse povo. Então a gente vai ver o momento em que Samuel é chamado por Deus, e é muito interessante a gente dar uma lida nisso depois. Qual que é a lição que eu queria tirar da leitura diária de hoje? A gente começar a perceber como Deus, como nós temos que lidar com as coisas sagradas e as promessas que fazemos a Deus. Deus não pede promessas, Ele não obriga nós em troca de uma bênção, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar à igreja, eu vou fazer várias coisas. Deus não pede, mas no momento que você faz um compromisso, você precisa cumpri-lo. Igual o caso de Ana, ela prometeu que ofereceria seu filho diante de Deus, e ela ofereceu ele, e não foi à toa que ele se tornou um grande líder. Ele cresceu não só fisicamente, mas em sabedoria diante de Deus. E a gente vê o caso de Eli, que também tinha uma promessa diante de Deus, porque a sua família tinha que se tornar sacerdote, segundo os mandamentos das tribos de Israel. Só que por problemas da sua criação, ele não cumprir as ordens de Deus, a gente vai ver esses filhos saindo do cumprimento da fé, do cumprimento das ordenanças e dos mandamentos de Deus, e Deus castigando esses jovens. Por hoje é só, é isso que eu queria comentar com vocês. E mais uma vez a pergunta: você já leu a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?